Nosso devocional de hoje tem por título Disponível para Deus. Na maior parte do tempo, vemos a igreja como um lugar de receber. Receber de Deus aquilo que você deseja e espera. Mas devemos ter em mente que mais do que um lugar de receber, é um lugar de entrega. Entregar a nossa adoração e o nosso ser por completo a Ele. Na carta de Paulo aos Romanos, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Sacrifício vivo? Sim, é quando entregamos a Deus a nossa vida, fazendo dele o centro de nossas vontades e ações. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ser igreja é muito mais entregar do que receber. Podemos definir essa entrega também como obediência. E obedecer à voz do Senhor é o que nos define como servos. Entender e aceitar o chamado de Deus faz parte de ser igreja. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Igreja não me refiro apenas ao templo material, mas também a todas as pessoas que foram chamadas para a salvação. Precisa da sua disponibilidade para servir. Faz sentido para você? Sempre que você ouvir o devocional, compartilhe, curte, comente, ative o sininho para receber a notificação. Disponibilidade é o estado ou qualidade do que é ou está disponível. O Senhor conta com os que estão disponíveis para Ele. Aqueles que entendem que o nosso objetivo terreno como igreja é agariar almas para o reino de Deus, o que implica em ganhar as de fora e não perder as de dentro. Você se encontra disponível para Deus? Não apenas por meras palavras, mas na sinceridade do seu coração. Encontra-se disposto a seguir os planos que Deus traçou para a sua vida ou ainda se detém? Ainda prefere os seus? Você vem seguindo a sua vida sem saber para o que exatamente Ele te chamou e o que planejou para você? Ou já sabe e ignora porque acabou descobrindo que os planos de Deus são opostos aos seus? Se você não está verdadeiramente disponível para Deus, ainda há tempo para mudar isso. Reconheça o poderio de Deus e entenda que, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Está lá em Romanos, capítulo 11 e versículo 36, a parte A. Logo, você nasceu para viver para Ele. Reconheça o seu lugar e o seu papel no reino de Deus. Peça a Ele coragem, força e fé para finalmente começar a viver o que Ele determinou para a sua vida. Seja qual for o teu chamado, uma coisa é certa: fomos chamados para fora, para servir a Deus com nossas atitudes, ações e com a nossa vida na contramão do mundo. Talvez você não tenha sido chamado para pregar com palavras, mas foi sim chamado para pregar com a sua vida. Seja espelho,
Reflita o brilho do Senhor Jesus. Permita que sua vida seja um canal de bênção para outras vidas. Que as pessoas possam ver Deus em você e que você venha viver inteiramente para Ele e por Ele. Que nós possamos ter essa consciência que todos nós viemos na terra com um propósito, com uma missão a ser cumprida e com um chamado. E esse chamado tem a diversidade. Alguém veio com o propósito de, de orar um pelos outros. Outros veio com o chamado de pregar com palavras, mas outros veio com propósito e um chamado de pregar através da sua vida, suas ações, das suas atitudes, do seu comportamento. O que quer dizer isso? Pregar sem palavras. Através das nossas ações, das nossas atitudes, isso vai refletir no outro que está nos observando. Todos nós somos observados por outras pessoas. Você concorda? Somos observados. E muitas das vezes a nossa vida, sem nós percebermos, nós estamos sendo uma influência para o outro que está nos observando. Qual tem sido a sua influência? Positiva ou negativa? Muitas das vezes somos chamados para somente ouvir, pouco falar e mais ouvir. O que quer dizer isso? Ouvir as pessoas, acolher as pessoas. Que eu e você possamos entender a nossa missão. E quando nós entendermos, nós venhamos praticá-la com amor, com alegria, com o nosso coração cheio de gozo e cheio de realizações, entendendo que nós temos um chamado e o meu chamado não é o teu e o teu não é o meu e está tudo bem. O importante é que nós entendamos e cumprimos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. E muitas das vezes a vontade de Deus, ela não é a nossa. E por não ser a nossa, muitas das vezes nós nos sentimos confrontados. Mas é necessário, é preciso que nós venhamos buscar compreensão. Quando eu compreendo desta forma, a minha vida se torna mais leve, o meu chamado se torna mais realizado diante do nosso Abba Pai. Seja você no seu chamado. Entenda, compreenda. Que Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus.